Bateram outra vez, né, seu Tonho? Eu ouvi. Em uma linda e pequena cidade do meu querido Nordeste. Meia-noite. Tonho jogou a coberta de lado, calçou as havaianas e foi até a porta para ver quem batia. Perguntou quem era e ninguém respondeu. Curioso, Tonho levantou um pouco da cortina da janela para ver se via a visita, mas não viu ninguém. Ela já havia saído. Depois de alguns minutos, voltou para a cama sem dar muita importância. E a noite passou. Pela manhãzinha, ao abrir a porta para sair para o trabalho, um idoso vizinho perguntou do outro lado da rua se tudo estava bem. Tonho, surpreso com a pergunta, disse que sim. E ao mesmo tempo perguntou por que perguntava. O vizinho, sem querer dar uma de metido, disse que naquela noite, enquanto fumava um cigarro frente à sua porta, ouviu 3 batidas na porta do Tonho. Tonho, de imediato, perguntou se ele havia visto quem batia. E, para seu espanto, o vizinho acrescentou que não viu ninguém e que até pensou ser o próprio Tonho batendo do lado de dentro. Tonho, com os olhos arregalados, disse que não foi ele quem bateu e que as batidas não foram dadas do lado de dentro, mas sim do lado de fora da porta. Que estranho, né, seu Tonho? Comentou o vizinho. E Tonho saiu para o trabalho, pensando nas estranhas batidas. E o dia passou. Por volta das 11h30 da noite, a visita retornou. Tonho correu para a porta e outra vez perguntou quem batia. Nada. Como na noite anterior, ninguém respondeu. E ao abrir um pouco da cortina da janela, ele viu que não havia ninguém. Porém, do outro lado da rua se encontrava uma pessoa. O mesmo idoso vizinho, fumando. Tonho abriu a porta e, antes mesmo de dizer alguma palavra, o vizinho foi logo comentando. Bater outra vez, né, seu Tonho? Eu ouvi de novo. Tonho, encucado com aquelas batidas, foi perguntar ao idoso o que ele achava de tudo aquilo. O idoso respondeu que não sabia, que tudo aquilo era muito estranho e que parecia com um caso acontecido muitos anos atrás. E o idoso contou que quando a cidade era ainda menor e ele era apenas uma criança, havia um guarda noturno que no meio da noite saía de casa em casa, batendo nas portas, checando se tudo estava bem. 3 batidas que deviam ser respondidas da mesma maneira. E caso não respondessem, ele entrava na casa para ver qual era o problema. Ele tinha a chave de todas as casas. Porém, um certo dia, o guarda noturno morreu. E apesar de morto, todos os moradores contaram ouvir as mesmas batidas durante várias noites. Só que aí, como ninguém teve mais coragem de responder, o guarda noturno parou de bater. Mas eu não acredito ser o guarda noturno, né, seu Tonho? Afinal, já faz muitos anos e naquele tempo o senhor nem era vivo ainda. Concluiu o vizinho. Depois de ouvir a história do idoso, Tonho foi dormir mais encucado e pensativo que nunca. No dia seguinte, a vizinhança ficou sabendo das batidas e, ao retornar do trabalho, Tonho deparou com um grupo de beatas cantando e louvando ao redor de um fogaréu de velas bem na frente da sua casa. Tonho não sabia o que fazer. Porém, as orações das beatas pareceram surtir efeito, pois naquela noite ninguém bateu na porta da sua casa. Pela manhãzinha, Tonho jogou o que restava das velas no lixo
e saiu para o trabalho. E outra noite chegou. Para sua tranquilidade, as rezas apenas duraram uma noite, o suficiente para enviar, fosse quem fosse aquela visita, para a luz eterna. Por engano. Por volta da meia-noite, Tônio foi espantado mais uma vez com as mesmas batidas. Dessa vez, ele não perdeu tempo perguntando quem era ou olhando pela janela. E antes das batidas pararem, ele abriu a porta. Tônio não podia acreditar no que via. Parado frente à porta, se encontrava um garoto magro, sorridente, sem camisa e vestido apenas com um velho e sujo calção. O seu melhor amigo de infância. Riso. Tônio teve vontade de correr e abraçá-lo, mas não teve coragem. Afinal de contas, o garoto que ele via não podia ser o mesmo, pois a infância de ambos havia ficado num passado distante, feliz e apenas de recordações. Tônio não sabia o que pensar e muito menos o que fazer. E ali ficaram os dois parados. Tônio espantado e confuso e o garoto olhando e sorrindo. E como num estalo, num acordar de memória, Tônio lembrou do último encontro com o amigo e de um simples e inesquecível trato que haviam feito antes de Riso deixar a cidade. O trato era o seguinte: quem morresse primeiro iria aparecer para o outro em uma última visita, um último encontro, um simples e inesquecível adeus. E naquele instante, Tônio reconheceu o que havia acontecido com seu melhor amigo de infância. E com os olhos cheios de lágrimas, Tônio agradeceu a visita e, pela última vez, o amigo sorriu e, pouco a pouco, foi desaparecendo. 2 dias depois, Tônio recebeu a triste confirmação do falecimento de Riso. E desde então, ele nunca mais voltou a bater na porta. Te cuida e muito obrigado.